Então, tá me ouvindo bem, né? Também te ouço, Tô, te vejo tá ótimo. bem. Legal. Vamos começar. Bom, para Vamos lá. você que está chegando, vai ver ao vivo, vai chegar logo mais, vai ver amanhã, à tarde ou à noite, essa é mais uma live do projeto Estratégias que farão você parar de sonhar e voar até o sonho. E hoje eu tenho a satisfação de ter a presença da Evelyn, que vai falar para nós aqui. Vamos comentar, né, nesse formato de bate-papo aqui sobre intercâmbio, né? Intercâmbio, especificamente a ESEC. Então, seja bem-vinda, Evelyn. Obrigado por essa oportunidade. Obrigada, eu que agradeço por estar na minha primeira live, então tô bem ansiosa para ver a experiência também. Vai ser bacana esse bate-papo. Bom, e a primeira pergunta que eu te faço é: quem é você? Certo. Então, como o Marcos já me apresentou, Marcos ou Vinícius, né? Eu chamo ele de Vinícius. Meu nome E, é Evelyn, eu tenho 19 anos, eu moro em Bauru, nasci e cresci em Bauru. Eu faço faculdade, publicidade e propaganda, eu sou voluntária na ESEC, em Bauru, e eu basicamente sou uma pessoa que sempre fui de sonhar muito, de falar muito também, vocês vão perceber durante a live de hoje, e sempre fui uma pessoa de ler muitos livros, de me expressar muito, então basicamente todo o meu crescimento, meu processo foi baseado em falar, escrever, ler, é o que me resume por aí. ótimo, maravilha. Legal. Bom, então a gente vai começar. A Evelyn foi muito generosa no processo, teve uma participação nesse processo e ainda está tendo desse livro que eu estou, esse livro digital que já está à disposição e que eu estou divulgando, que também trata em um capítulo sobre isso que vamos falar. Então, agradeço aqui publicamente essa ajuda, Imagina, esse incentivo. a gente que agradece, é um projeto muito legal, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar antes de lançar, por ter a parte da ESEC, e aí vem sido bem legal ver tanto o seu e-book já estando aí, né, disponível para compra, quanto ver todas as lives e todo o projeto que você está fazendo para ajudar pessoas que têm esse sonho de um intercâmbio, de uma viagem. Então é bem legal, é uma honra nossa estar acompanhando tudo isso. Legal, obrigado. Bom dia, acho que Silmara chegou aqui, o pessoal que dá uma passadinha e para dar um oi, né? Tô aqui, tô vendo. Às vezes não dá para ver, vai deixar para ver depois que a gente deixa gravado no GTV, né? Mas dá uma passada. Vamos lá. Bom, então, como vamos falar bastante hoje, vamos começar falando Bora da lá. Exé. E aí pode começar da história mesmo. Quando surgiu, como começou, o objetivo, fica à vontade. Certo, então a ESEC vem aí de um tempinho já, né? A gente surgiu em 1948. E basicamente ela era um grupo de jovens, um grupo ali de 10 jovens aproximadamente, que queria muito se conectar com outras culturas, se conectar entre eles, e que eles acreditavam que o jovem era o segredo de tudo. Então, o contexto, né, 1948, era um contexto de guerra. Era um contexto em que o mundo estava aí se reinventando, o mundo não estava numa boa situação, a guerra nunca é boa para ninguém, nenhum conflito é bom. Então, basicamente, ele surgiu de um jovem que ele estava ali numa parte próxima de toda a questão nazista que teve ali na Segunda Guerra, só que ele estava num país um pouquinho mais afastado. Então ele não sofreu tanto, só que ele tinha amigos em países em volta que sofreram, e ele teve um amigo especificamente que não sobreviveu à guerra. E aí esse amigo que ele teve, que ele perdeu, foi o propulsor dele falar, poxa vida, a gente não pode ter outro conflito, porque eu já perdi uma pessoa especial por isso. Então, esse acontecimento no meio da guerra foi o que impulsionou ele a falar alguma coisa tem que mudar. Acho que não tá certo o jeito que a gente tá vivendo, não tá certo o conflito que tá acontecendo, o conflito que já aconteceu antes, porque não era a Primeira Guerra, né? Que o mundo presenciava. Então foi quando ele decidiu fazer alguma coisa. E aí, basicamente, ele mandou cartas, né, no nosso meio de contato na época, para vários jovens de outras universidades que ele conhecia, que ele tinha no grupo de amigos. E eles se juntaram depois de um tempo e formaram a ESEC. E a ESEC é uma sigla em francês e significa Associação de Estudantes de Economia e Comércio, mas a gente já não usa mais essa classificação, porque para ser da ESEC você não precisa ser mais ser estudante e nem ser de economia.
Mas como ficou esse acrônimo da sigla, a gente deixou. E aí o nome ESEC se consolidou. Então, a história da ESEC vem aí de um jovem, basicamente, que decidiu fazer alguma coisa pelo mundo, né? Então, por isso que a gente dá tanto valor ao jovem, por isso que nossa organização até hoje é focada em jovens, é a maior organização jovem do mundo. Porque surgiu com um jovem, então ele acreditava muito que os jovens eram a força propulsora que a gente tinha para mudar a nossa situação. Então, a ESEC surgiu dessa forma e vem sendo até hoje. Ah, bacana, ótimo. Então, por isso que esse acrônimo atual, né, que é o E, utilizado, herda esse nome, né? Associação exa- Internacional de Estudantes, Ciência Econômica, Comercial. exatamente. Legal, porque a base, o surgimento foi lá, né? Surgiu como um Bacana. projeto, né, de universidade. Ele até tinha um reitor de universidade na época que estavam com eles, né, porque eles eram jovens realmente. E hoje não era tão fácil se criar coisas como é hoje, né? Hoje o jovem tem muito mais voz, a gente tem internet, a gente tem mil ferramentas. Antigamente não era assim, então ele tinha o apoio de universidades e aí surgiu. Legal, bacana. E depois, assim, qual que é o objetivo da ESEC? Que vem sendo, né, esse objetivo desde esse período. Certo. Na ESEC, a gente tem um negócio até que a gente é engraçado, que a gente chama de ESEC Basics, né? Na ESEC tudo é em inglês, a maioria das coisas, porque é uma organização internacional, então a gente tenta prezar por ser entendível para todo mundo. Então, qualquer ESEC que você for em qualquer lugar do mundo, mais 120 países que a gente tá, vai chamar ESEC Basics. E é basicamente todos os nossos porquê, o nosso quê, o nosso qual. Então, o que a gente espera é conseguir engajar todos os jovens do mundo a uma mudança. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente fala que na ESEC, a gente luta, a gente trabalha para a ESEC não existir mais. Porque quando a ESEC não existe mais, é porque a gente já engajou todos os jovens. Porque a gente já alcançou o impacto que a gente precisava no mundo. Então, a gente tem essa brincadeira que a gente trabalha todo dia para que a ESEC não exista. Então, o nosso porquê é porque a gente acredita que o jovem é a força que a gente tem para mudar o mundo, a gente acredita no impacto jovem. Como a gente faz isso? A gente faz através da liderança, então a gente acredita que todos podem serem líder, todos podem ser líderes, e que eles podem ter essa liderança no nosso intercâmbio, por exemplo, que é um espaço multicultural, com desafios, porque você está ali em outro país, em outra situação. Então, o nosso porquê é esse, a gente acredita que o mundo tem a tolerância é essencial e que basicamente a liderança jovem seria a solução para os conflitos que o mundo encontrava. Então, esse é o nosso porquê. Então, a gente fala muito sobre o preenchimento das potencialidades humanas. Então, como que quando a gente está em paz com nós mesmos, a gente também está em paz com os outros. A gente não faz conflitos, a gente não faz guerras, porque a gente está em paz conosco. Então, trabalha muito bem desse ponto, de começar com o interior e expandir para o exterior. Legal. Então, se a gente for definir, por exemplo, a ESEC em uma frase, em uma sentença, eu posso dizer que a ESEC é o maior movimento de liderança jovem do mundo, né? Uhum, E, e o objetivo é o que? Oferecer para pessoas, né, para jovens, pessoas de 18, 30 uhum. anos, programas de intercâmbio, posso definir assim? Isso, eu acho que a gente também desenvolve liderança quando por outros programas, né? Pela membresia, por exemplo, a gente também tem outras opções. Então, acho que poderia ser que a ESEC é a maior organização jovem do mundo que trabalha para desenvolver líderes que impactem o seu arredor. Então, a gente tem até o nosso slogan que ele é ativando a liderança desde 1948. Então, basicamente, tudo que a gente faz é para ativar a liderança, seja na gente, no outro, enfim. Tá, perfeito. E já que a gente está falando da liderança, que obviamente é a chave mestra, né, da ESEC, é Sim. o ponto principal, ela tem um modelo de desenvolvimento próprio, né, de liderança, e é subdividido em categorias, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Então, esse modelo de liderança, né, que você citou, a gente usa ele na ESEC até hoje, a gente usa ele para membresia, para intercâmbio, e ele basicamente se divide em 4 pontos. Então, ele tem o Empowering Others, que é empoderando outros, que é nos pontos. Esses pontos, basicamente, é como a gente. Como eu posso dizer? Como que a gente identifica um líder? Então, se a pessoa tem esses pontos, ela provavelmente é um líder, e como que a gente se desenvolve por eles. Então, Empowering Others, empoderando os outros, é basicamente você sempre ser aquela pessoa que empodera não só um time, mas empodera o seu amigo do lado, empodera o seu vizinho, apoia alguém a fazer algo, apoia uma mudança. Esse é o todo cerne do Empowering Others. Depois a gente tem o Self-Aware,
que é o autoconhecimento. Então, como eu disse, né, a ESEC trabalha muito com o interior, com se desenvolver, com sermos seres humanos melhores, as potencialidades humanas. Então, o self-aware é um grande ponto, a gente tem que se autoconhecer, saber nossos valores, nossos limites, o que nos move, nosso propósito, tudo isso. Depois a gente tem o World Citizen, que é o cidadão global. Então, a ESEC é uma instituição totalmente global. A gente trabalha diariamente em contato com outros países, com outros continentes. Então, o cidadão global é você entender que você não é cidadão apenas do seu país ou da sua cidade, que você é um cidadão do mundo. Então, que todos os problemas, todas as situações, as causas que acontecem também são responsabilidade sua, porque você é um cidadão global. E o quarto ponto é a gente chama esse ponto de solution oriented, que é você ser orientado à solução. Então é como que o jovem, quando ele é um líder, e não só um jovem, mas qualquer pessoa, ela é orientada a buscar sempre a solução. Então a gente tem problemas, né? A gente sempre vai ter problemas na nossa vida, seja um conflito como uma guerra, ou seja um problema muito menor. E o jovem líder, ou a pessoa que é líder, ela consegue ser sempre orientada à solução. Então ela não fica ali focando no problema e, meu Deus, o que eu faço, basicamente, mas sim ela fica pensando, tudo bem, o que eu posso fazer para resolver essa situação. Então a gente considera que alguém que tem esses 4 pontos bem desenvolvidos, ele é um líder, basicamente. E aí, tanto é que o Vinícius sabe disso, né? Quando você vai fazer um intercâmbio, você faz um teste para você ver como que tá os seus pontos em relação a isso. Eu acredito que na época que você foi já tinha esse teste. E aí, basicamente, você faz ele responde perguntinhas para você entender. Você chega num número em cada ponto. E quando você volta, você faz de novo. E aí você vê quanto você evoluiu, quanto você mudou em cada ponto. Você sabe que você tem que focar na sua experiência. Então é bem legal. A gente usa para membresia também. É bem legal. Tá, legal. Onde é mensurado? Onde são mensurados esses pontos? É logo quando a pessoa, seja inicia um programa de voluntariado, enfim, de intercâmbio, ou a participação para trabalhar, né, o trabalho voluntário na própria ESEC, que a gente vai também, ou não, antes, por exemplo, ela quer participar e vem como um processo seletivo, uma seleção, vocês já iniciam, tentam trabalhar ou enxergar esses pontos na pessoa? Então, para o voluntário global, que é o que a gente trabalha no intercâmbio, não tem nenhum pré-requisito. A única coisa que você tem que ter é de 18 a 30 anos. Então, você tem que ter vontade de querer mudar o mundo também, né? Bem importante. Então, não tem nenhum pré-requisito. Esse modelo ele é feito quando você já vai fazer o programa da ESEC. Então, seja um intercâmbio, ou seja, por exemplo, uma membresia, né? Então, quando você vai entrar nesse processo, você vai começar esse processo, você faz esse teste para você medir como você tá, vamos dizer assim. E aí, durante a sua experiência, a ESEC vai te guiar a fazer uma inner journey, então uma jornada interna, e uma outer journey, uma jornada externa, que vai te mudar de várias formas, com vários fatores, com vários elementos, que vai desenvolver esses 4 pontos. Então, o intercambista, todo nosso intercambista de hoje, eles fazem o teste antes de ir, então eles sabem, olha, meu ponto mais fraco é o empowering others. Então, como que no meu intercâmbio eu vou melhorar isso? E a gente da ESEC proporciona momentos para que eles melhorem isso. A gente proporciona reuniões onde a gente conversa com eles e fala sobre, olha, o seu ponto que mais precisa de melhora é o empowering others. Como que você está fazendo isso no seu intercâmbio? E na membresia é a mesma coisa. Então, se eu sou um líder de time, eu pego os estados dos meus membros e eu falo, olha, o seu estado menor é o cidadão global. Como que você está usando isso na sua experiência? Como que você está desenvolvendo isso? Então, ele é um trabalho constante. Toda vez que você faz uma experiência da ESEC, você faz esse teste, você vai evoluindo. Então, eu, por exemplo, que estou aí há 1 ano e meio, estou indo para o meu segundo ano já, ano que vem. Eu já fiz 3 desses testes, porque toda vez que eu termino uma gestão de 6 meses, eu faço o teste de novo. Então, eu consigo ver o quanto eu vou evoluindo, toda experiência é uma experiência diferente. E assim vai. Bacana, entendi. Eu pergunto também porque eu, como um spoilerzinho aqui já do livro, eu pude. O título nosso, né, de hoje, dessa live, é Intercâmbio, a ESEC, a verdade que não contaram para você. Uhum. Então, a gente vai desvendar isso logo mais. E que essa verdade é a questão de custo-benefício, né? Assim, é Sim. sensacional. Então, voltando aí para não perder, foi tão impactante, né, tão positivo, que eu pude realizar 2 programas seguidos. E por isso não tive essa análise, né, durante Uhum.
após o fim de um processo, após o fim de outro, de intercâmbio, porque ele se estendeu por um período, então eu não participei das dinâmicas, né? Por isso até que te pergunto. Sim, E sim, é. A gente, quando o intercambista volta, ele faz isso. Você fez dois, né? Que delícia, dois projetos. Então, sim. foi estratégico aí para ficar na faixa etária para não perder a oportunidade. Uhum, E diz um pouco sobre, só de passagem, assim, uhum. porque acho que o tempo, talvez hoje não vai permitir abordar muito isso, mas como você já falou várias vezes, o que é a membresia? Certo. Então, a membresia da ESEC é uma oportunidade de você se desenvolver. Não é a mesma coisa que o intercâmbio, mas é o mais próximo que a gente tem de ter uma experiência internacional onde você facilita intercâmbios. Então, se a proposta do intercâmbio é colocar a pessoa no ambiente desafiador para se desenvolver, a proposta da membresia é proporcionar esse ambiente desafiador e é proporcionar você guiar a pessoa nessa jornada. Então, o membro da ESEC ele passa por um processo seletivo. O nosso processo seletivo do meio do ano acabou de acontecer, faz aí 15 dias. E eu fiz parte dele, faz uns 30 processos seletivos já que eu faço parte. E a gente basicamente seleciona pessoas jovens de 8 a 30 anos, né? Seguindo a classificação da ONU do que é jovem. Então, por isso que a gente segue essa idade, essa janela de tempo. E a gente basicamente avalia os candidatos. A gente mostra para eles o que é a ESEC. Então, a gente mostra que é uma organização jovem, que é uma organização que demanda muito trabalho, que demanda muito comprometimento. Então, a gente faz dinâmicas, entrevistas, a pessoa entra para nossa organização e aí ela entra como membro. Então, ela entra dentro de um time. Basicamente, ela tem os líderes de time, que são pessoas que já estão na organização e vão subindo, né, como se fosse um plano de carreira. E ela fica ali por 6 meses. Então, uma experiência mínima é que você fique 6 meses. Então, passa assim, muito rápido 6 meses. Na ESEC a gente fala que 6 meses são 6 anos, porque passa rápido demais. A gente faz muita coisa, é muita atividade. Então, realmente é uma coisa que te marca, assim. E aí, quando dá esses 6 meses, você pode sair da organização. Então, você pode seguir outros caminhos ou você pode continuar. E aí você vai crescendo. Então, você entra como membro, depois você pode virar gerente, líder de time. Depois, mais do tempo, você pode virar diretor local. Depois, você pode virar presidente local. E você pode virar presidente nacional. E assim vai. E tem muitos cargos também que são concomitantes. Então, eu posso ser gerente e posso ter um cargo de organizar uma conferência de um mês do lado, por exemplo. Então, a experiência de membresia ela funciona dessa forma. Ela é voluntária. A partir do diretor nacional, ela vira paga, né? Ela tem uma ajuda ali, porque a pessoa trabalha integral, 8 horas. Mas até lá, ela é toda voluntária. Então, a gente trabalha basicamente com o objetivo de mudar o mundo. Então, é uma coisa remunerada, uma coisa que a gente faz com esse propósito que a gente tem. Então, a experiência de membresia é mais ou menos assim. A gente tem time de vendas, de experiência, de marketing. Então, vai variando. Legal, ótimo. Bom, agradecer o pessoal, o Diego, tá aí. Eu deixo para enquadrar legal, né? A gente deixa um pouquinho afastado a câmera e daí fica difícil Sim. para eu. Mas agradeço o pessoal que está passando por aqui. Bacana. E quando você disse a questão do jovem, é bem isso mesmo, é a janela de juventude pré-estabelecida, né? Então tem um Exato. período lá infantil, infanto juvenil, jovem, adulto, enfim, idoso, né? E a janela é isso mesmo, né? 18, 30 anos, por isso que Sim, pré-estabelece isso. Bacana. sim. Tá. Então, agora que a gente já definiu, já falou dos programas de liderança, né? Uhum. Programa de liderança e das subdivisões que a ESEC acaba valorizando e desenvolvendo, né, através dos voluntários de maneira assertiva. Vamos falar dos programas, já deu uma definida também na membresia, agora vou falar dos programas de intercâmbio, propriamente dito, as maneiras, as formas de poder estar realizando o intercâmbio, beleza? Beleza, então os programas da ESEC nessa parte é incrível. Eu vou falar de programas. Eles são 3 programas, então hoje em dia a gente tem o Voluntário Global, que a gente chama de Global Volunteer. A gente tem o Talento Global, que é o Global Talent, e a gente tem o Professor Global, que é então o Global Teacher, vamos dizer assim. E aí, basicamente, uma coisa que é importante de saber é que antigamente a gente tinha outro programa. A gente tinha o Voluntário Global, Talento Global e Empreendedor Global.
E aí, recentemente, esse ano, a ESEC Internacional, né? A gente tem uma ESEC no Canadá, então a ESEC vai descendo. A gente vê a internacional, a nacional e as locais, que é, por exemplo, a ESEC Bauru. E a ESEC Internacional reformulou os programas, baseado na demanda, baseado no que era melhor pro jovem que eles viam de público. E aí a gente englobou o empreendedor, que tratava de startups, coisas do tipo, no Talento Global. Aí depois a gente criou o Global Teacher, porque era um programa que tinha muito demanda. Então, o professor global, projetos e processos com professores, com a parte de ensino, tem muita demanda na ESEC. Então, eles criaram esse programa só para isso. E aí, basicamente, o voluntário global é o que a gente trabalha aqui na ESEC Bauru, é o carro que era o carro-chefe da organização, que é você sair do seu ambiente, do seu país, da sua cidade, da sua cultura e se desenvolver em outro país, então em outro local. E aí todos os nossos projetos de intercâmbio, nossos programas, eles têm dois lados. Então eles servem tanto para o consumidor, que é a gente, o jovem que quer se desenvolver, tanto para a organização. Então todos os nossos intercâmbios têm esses dois lados. A gente tem diretores para cuidar de cada um desses lados. Então, para o jovem, a proposta do Voluntário Global é que você se desenvolva em um ambiente multicultural, então que você saia apenas da sua cultura, da sua língua, dos seus costumes e que você vá para outro país e você se insira nisso, todo esse conjunto cultural. E também a proposta é que você se desenvolva, então você, como pessoa, vai ter um recurso de idiomas, porque você vai para outro país que não fala a sua língua. Você vai ter habilidades interpessoais, você vai ter habilidades de organização para o seu projeto. Então, enfim, você vai se desenvolver bastante. E também um grande objetivo que a gente trabalha no Voluntário Global é você se alinhar com as metas da ONU. Então, a ONU tem 17 metas de desenvolvimento sustentável e a gente trabalha em conjunto. Então, essas 17 metas, elas são para serem alcançadas até 2030, né? Que a ONU define. E todos os projetos de voluntário global tem uma pauta em alguma dessas metas. Então, seja a meta de ensino, seja a meta de redução de desigualdades, seja a meta de criação de empregos, seja qualquer uma dessas metas, todos os projetos são voltados para isso. Então, quando você faz o seu intercâmbio de 6 a 8 semanas, você vai desenvolver isso basicamente. Então, para o jovem, para a gente, nosso benefício é esse também, né? A gente acaba se divertindo muito, porque estar em outro país é uma aventura, assim. Tá em outro país e também é muito recompensante. E para a ONG, para a organização, basicamente o benefício é de ela ter mais ajuda, porque a gente sabe que as ONGs são instituições que trabalham muito e que elas não são governamentais, então nem sempre elas têm apoio. Então ela tem ali uma mão de obra qualificada, que é o jovem que quer ajudar a ONG a criar desenvolver projetos, a ajudar o público dela, seja idoso, criança, animal. E também é a chance dela ter uma multipolaridade global, vamos dizer assim. Então, muitas vezes eu ia muito em ONG, né, no passado. Eu trabalhava com essa parte diretamente, então eu fui muito a ONG de Bauru. E eu pensava muito quando eu vi os intercambistas lá, que, poxa, talvez essa criança, ela nunca vá para Costa Rica. Talvez ela nunca vá para Colômbia. Talvez ela nunca saia do país. É uma realidade nossa, né? É diferente, por exemplo, de mim, que sou uma pessoa privilegiada, que posso conhecer outros países, que fala uma outra língua, tem gente que não. Eu pensava que aquele intercambista que eu trouxe para cá é o único contato que a pessoa vai ter, que a criança vai ter com a Colômbia, por exemplo. Então, como que é importante a gente fornecer isso? A gente mostrar que existe. Tinha crianças que nem sabiam que existia outro país, né? Criancinhas menores. Elas nem sabiam que existia outros países, outras culturas, outra língua. Então, é incrível ver essa troca de conhecimentos. Então, esse é o voluntário global. Deixa eu só te interromper um pouquinho. E fomenta, né? Porque a partir do momento que a gente acha hoje inimaginável, ó, acha não, no caso você, né, por exemplo, que teve essa vivência, tem. Então, olha, né, e você vê o cenário atual e tende já a realizar, traçar uma linha ali de raciocínio óbvia, né? Fala, bom, essa pessoa aqui não tem condições, né? E não vai ter. Mas, às vezes, você está colocando uma sementinha ali que pode despertar um brilho que faça com que ela saia, quebre esse círculo, né? Que vem tendo familiar, assim, e se desenvolva, né? Então, acho que o trabalho nesse ponto também é louvável, né? Exato. É bem legal. A ESEC, né, quando a gente é voluntário, a gente fala muito sobre como que a gente impacta a vida dessas crianças. Então a gente fica ali de 6 a 8 semanas. É um período curto de tempo, mas que marca que você vai deixar quando o tempo vai passando, sabe? Certeza que é uma experiência que eles não vão esquecer muito cedo. Então é bem por aí mesmo. Bem nesse sentido. É curto, mas é intenso, né? Exatamente. Exatamente. É muito gostoso. A ONG é uma coisa que eu vivi muito no ano passado, então eu poderia falar 1000 anos sobre. Mas é uma experiência com certeza que
não se compara com alguma outra coisa que a gente vive, né? Porque a gente se devota para aquela organização por 6, né, ou 8 semanas. Então, sim. E aí, basicamente, isso é voluntário global. Você quer adicionar mais alguma coisa desse projeto? Tá. Bom, é isso. Ele resumindo, assim, é um intercâmbio social, né? Exato, E exatamente. eu acho que legal. Não, vamos pro próximo. Depois a gente faz um apanhado. Beleza. Então, o próximo é o talento global. O talento global ele já é voltado para a sua parte profissional. Então, se você quer impulsionar sua carreira, se você quer criar um histórico aí profissional, você tem o talento global. E ele basicamente você vai para outro país, trabalhar em uma empresa, uma startup, às vezes até em uma ONG, se ela tiver mais. Não que ela tenha fins lucrativos, né? Mas se ela tiver mais condições, você pode trabalhar numa ONG também, que seria uma coisa remunerada. E aí, o grande ponto desse programa é você pode fazer a versão curta dele, 6 a 8 semanas, então, assim como é o nosso voluntariado. E aí nele você tem acomodação, porque também uma coisa, uma curiosidade, né? Sobre o voluntário global. Você fica na casa de outra pessoa, então você não precisa arcar com o custo da acomodação. Então, no Talento Global, se você fizer a versão curta, você também tem essa opção. Ou se fizer a versão mais longa, que vai de 9 a 78 semanas, que aí é um tempão, você já tem o salário. Então, no primeiro você também tem, mas você tem no segundo, você não tem acomodação e é remunerado. Então, nesse programa, basicamente, você vai se desenvolver na sua carreira. Obviamente, você vai ter uma experiência internacional, que para o mercado de trabalho é muito válida. É como se fosse você, poxa, eu já trabalhei, sabe? Eu não estou chegando aqui cru no mercado e é a minha primeira vez, mas não, eu já tenho uma experiência. Você vai se desenvolver, porque você vai estar trabalhando, todo trabalho é um desafio. Você está trabalhando fora do país, não é sua língua, não é sua cultura, não é seus costumes, não é os colegas de trabalho que você conhece. Então é todo um desafio. E também você vai conseguir saber que você está fazendo parte dessa questão de desenvolvimento, né? Então você vai saber que você está trabalhando para uma. A gente tem algumas áreas, né? Então a gente tem marketing, tecnologia de informação, a gente tem áreas que você pode atuar trabalhando, né? Nessas empresas, então você também sabe que você está fazendo uma mudança ativa nisso, né? Jovens, a gente sempre tem o nosso papel ativo. E aí, para a organização, como eu falei, todo intercâmbio tem dois lados. Para a organização também é muito benefício, porque a aquisição de talentos para as organizações é uma coisa que não é tão fácil, então o processo seletivo não são fáceis, eles demandam custo, não é fácil achar a pessoa ideal, não é fácil achar os melhores trabalhadores, os melhores recursos, e a gente facilita isso, que a gente junta um jovem que é capacitado, que é engajado, com uma empresa que precisa dele. Então, a gente faz essa ponte. E também para as empresas, você se mantém competitivo, né? O mercado é muito competitivo, você tem que estar sempre se inovando, sempre melhorando. E ter uma pessoa de outro país é um diferencial, com certeza. E aí você também se torna mais multicultural. Então você tem a opção de outra cultura. Como a gente sempre fala, né? A gente sempre impacta o nosso meio. Não tem como a gente passar por um lugar e não impactar aquele lugar. A gente sempre vai impactar. Então a empresa e o jovem, eles se impactam. Então o talento global, ele é dessa forma. A gente tem uns nomes muito legais, empresas muito legais. A gente tem, por exemplo, a Electrolux, que é uma parceira nossa da ESEC, que recebe intercambistas, que também a gente envia e recebe, né? Então, a gente tem nomes incríveis de empresas para trabalhar. A gente tem nomes como Electrolux, Votorantim. Várias empresas são parceiras e, assim, é um programa realmente bem legal, que é bem incrível para se desenvolver profissionalmente. Bacana. Eu sei que tem empresas, tanto que nessas que você citou, são para receber, né, os intercambistas, Uhum, mas eu sei que tem empresas high-tech, que a gente fala, né, de tecnologia, assim, uhum, interessante, e para você realizar, no caso, para você ir, né, realizar um intercâmbio uhum. é, em outro país. Sim, E não sei se tem também a questão de startup, se no Talento Global uhum, da rola essa sim, inclusão, que é sensacional, né? sim. Exatamente, tá junto. A gente tinha no empreendedor global, a startup, né? E agora ele tá no talento global. Então, também é uma experiência incrível. Legal, tá. Bom, então esse a gente definiria assim como intercâmbio profissional, né? Exato, exatamente, né? A gente tem uma missão, a gente quer desenvolver liderança, claro, a gente quer desenvolver impacto social, mas o jovem enfrenta também muitos desafios no mercado de trabalho, né? A gente tem muito desemprego entre os jovens, não é fácil conseguir um trabalho bom, a gente tem, enfim, a gente tem dificuldades. Então, esse intercâmbio também serve para isso, para a gente fomentar o trabalho do jovem, a independência do jovem, a participação do jovem no mercado, tudo isso. Legal.
Show. Tudo bem? Bora pro próximo, né? O nosso último Bom, programa é o professor global. Então, ele também é um intercâmbio profissional, vamos dizer assim, porque você vai trabalhar ali, mas ele é focado para essa parte da educação, que a gente sabe que, pelo menos no Brasil, não é tão valorizado como deveria, né? Que é uma profissão muito nobre, o ensino, o ser professor. E aí, basicamente, você vai para outro país para ensinar. Então, da sua parte, você vai ter todos os benefícios que eu já falei antes. É uma experiência multicultural, uma experiência que você se desenvolve, você fala outro idioma. Aí, já nesses, né, talento global, professor global, você tem alguns requisitos. Então, dependendo do país que você tem que saber falar a língua do país para você conseguir se comunicar. Então, é um intercâmbio que você tem que ter uns pontos, né? Você tem uma entrevista para fazer esses projetos, então tem todo um processo. E aí, basicamente, o professor global você vai lá para ensinar. Você pode trabalhar numa escola, você pode trabalhar numa faculdade, você pode trabalhar de várias formas em várias instituições de ensino. E você vai se desenvolver. Então, você vai, querendo ou não, criar uma carreira nisso. Então, se você quer ser um professor, se essa é a sua vertente, você vai criar uma carreira nisso também. E para a organização é tudo também que eu já falei. Então, a pessoa vai ter uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra, um jovem que não é só um trabalhador, que ele não pensa só no dinheiro, que ele não pensa só em vou trabalhar, mas que ele tem um propósito, que ele é engajado, ele pensa em mudar o mundo, ele não pensa só em trabalhar por trabalhar, né? A gente tem algumas pessoas que se sentem assim, mas ele quer algo maior. Então, para a empresa, isso é muito benéfico. E aí também ela se torna mais competitiva e ela fornece também uma coisa mais multicultural, uma pluralidade para os seus estudantes. Então, acaba sendo uma grande troca. E aí, o Professor Global é muito novo. A gente começou a rodar esses programas há um mês atrás. Então, ainda é tudo muito novo. A gente nem vivenciou esse programa ainda. Eu não consigo conhecer casos, porque acabou de lançar. Mas eu acredito que vai ser bem incrível, assim, essa experiência deles. bacana. Tá. E esse programa de professor global, ele, como funciona a questão ele é similar com o voluntário global no sentido de ajuda de custo, de ficar em casa de família? Tá. Não, o professor global, ele vai de 9 a 68 semanas, então ele é um intercâmbio longo, e você tem o salário. Então você não tem a acomodação, porque você vai ele conseguir se sustentar durante o período. Legal. Então, ele é parecido com talento global, né? Similar, só que E, voltado para a educação. Se a gente for definir, então, é o intercâmbio educacional, né? exato, ele tem toda essa questão profissional, você vai se desenvolver, você vai estar numa empresa, mas é uma parte diferente, né? O talento global é sobre marketing, vendas, tecnologia, e ali você vai focar no ensino. Então, tem Sim. essa diferença. Bom, legal. Então, fazendo um paralelo agora, e falando um pouquinho de todos, de uma forma geral, eu posso dizer que o voluntário global, ele enriquece demais. Só de querer falar já vem assim, né? A gente tem que filtrar, porque realmente é sensacional. Exatamente, tudo isso que a Eve disse, a questão, são experiências sociais, culturais, né? Que você não imagina até vivenciar aquilo, né? É uma imersão e toda imersão, assim, valida demais, porque a sua forma de pensar, né? A sua forma de agir muda e então isso não tem preço. É um Exato. programa assim, sensacional por isso. E se já basta, né? Isso por si só, mas ainda tem um outro lado, tem um lado que você pode impactar, né? Então, Uhum. geralmente, dependendo desses programas de voluntariado, você tem esse trabalho, esse contato direto com o ONG. Então, da mesma forma que você recebe um aprendizado, você doa e também novamente aprende aquela forma, aquela entrega, aquele agradecimento, a cumplicidade. Então, isso enriquece, né, mais uma vez. Então, assim, ó, um programa de extremo potencial. E aí que eu digo que a verdade que não foi contada, né, que não contaram para você, é isso. Porque se a gente aliar isso ao custo, né, é chocante o valor. Porque, assim, é uma coisa muito acessível, né, para nós Uhum. aqui, que naturalmente temos uma dificuldade
principalmente famílias, acaba sendo a maioria, né, que tem um custo de vida e que tem uma faixa de rentabilidade não alta, né, às vezes nem média. Então, é uma forma, talvez, acredito que seja a forma que existe hoje mais barata, podemos utilizar essa palavra assim, sem problema algum, porque realmente assim é, né? Então, esse programa é sempre assim. Exato. E Ana, pela presença, Cauê também. E aí a gente vai falar do talento global, que pensando em mercado de trabalho. Então, essa atividade que as organizações empregam e às vezes precisam realmente, né, de pessoas que tenham esse perfil nato e sólido, consolidado de líder, né, para poder render na função, na atividade que qualquer que venha a ter. Então, realizando esse tipo de programa vai também impactar na performance, porque naturalmente exige isso, né? E é uma coisa que na seleção ali, no processo seletivo, tem a questão do nivelamento, então, o idioma, né? E mesmo você tendo um idioma, a gente aqui no Brasil tem muita gente que tem aquilo do inglês intermediário, né? No currículo, Uhum, e, e muitos têm esse inglês intermediário, ou a gente percebe que tem um nível de inglês até alto, uhum, só que tem aquela dificuldade de se comunicar, né? De se expressar. E, exato. enfim, aí vai crenças limitantes, julgamento, timidez, uma série de fatores. E esse tipo de programa também destrava esse lado totalmente, né? Isso também não dá para não tem preço, não tem preço. Fora tudo aquilo que a gente já sabe, que é a convivência em outra, como é um período maior, então Sim. você não vai ver só o lado turístico da cidade, do país, que seja, você tem a imersão ali cultural e na sociedade, né? Então a forma de pensar de uma outra forma de cultura, isso Uhum. também é muito rico, né? Muito valoroso e por isso esse programa é sensacional. E também acho que, como você disse, para a empresa que recebe, é muito interessante, porque justamente pela globalização, né, para entender, às vezes ela quer atuar naquele mercado, ter uma pessoa que representa, obviamente, a amostragem, né, mínimo, mas ela consegue entender ali por uma Sim. pessoa, né, a forma de outro país, de uma outra nação, né, e até porque ela não recebe uma só, às vezes é um grupo de gente, né, então é um grupo de latinos, né, Exato. ou de africanos, enfim. Então é um programa também muito sensacional. E o Professor Global, que é novidade, mas posso dizer um pouquinho que em curto prazo tive a oportunidade de quase que atuar neste programa antes de ter, né? Aham. Porque os projetos meus foi voltado para a área da educação, então eu posso dizer que ele assim, acho que nessa ordem mesmo, ranqueando, talvez ainda seja mais todos são impactantes, né? Mas para o perfil, a gente pensa que educacional, né, do Brasil, que tem essa dificuldade de reconhecimento e de valorização salarial também, né? Uma profissão assim, tão importante, necessária e, e não tem essa valorização e uma sobrecarga de trabalho, enfim, né? E quando você realiza esse tipo de projeto, né? Para quem quer seguir para essa área educacional, também é uma coisa fora do comum, o quão impactante é. Exato. Porque além de ter toda essa questão também do envolvimento, da imersão em outra cultura, da sociedade, em outro país, né? Tem a questão individual. Então, você vai atuar em uma sala de aula e ali tem 20, 30 alunos, e isso, cada aluno representa uma família, uma história diferente, né?
Então, essa troca, se a gente multiplicar ela, né, os vínculos criados, as conexões, né, enriquecem demais. Portanto, estes programas são, assim, são fantásticos, né? Para quem queira, para perfis diferentes, Uhum. eles se totalmente, né? O que a pessoa quiser, tiver a oportunidade de escolher e realizar, vai ser fantástico. Mas eu sei que tem gente que quer, que sonha, né? Sempre sonhou, ou agora está descobrindo, como eu, há alguns anos, ouvi também alguém falar e me encantei. E aí, cito mais uma vez, que dá um planejamento e um propósito, dá para alcançar, né? Eu pude fazer, pude realizar meu grande plano e mostro como fiz e indico sugestões, outras sugestões técnicas. Então, na minha bio, depois dê uma olhadinha lá, tem um livro digital, mas eu sei que tem gente que nesse momento não pode, né? Não pode fazer esse tipo de Uhum. intercâmbio. Às vezes até a faixa etária, quer realizar, mas já está numa faixa etária que já não está dentro, já está maior. E mesmo assim, eu acredito que tem uma outra possibilidade de realizar nessa interação. E aí recebendo intercambistas. É Exatamente. isso? Exatamente, é um ponto até legal que você citou. A gente tem essa faixa etária, a gente gostaria de fazer intercâmbio para todo mundo, quem quiser fazer intercâmbio, a gente adorar fazer, mas a gente tem essa questão do jovem. Então, se você tem esse sonho de tanto conhecer uma outra cultura, às vezes até a pessoa está na faixa etária, mas ela não consegue ir por causa de um trabalho, que ela não consegue liberação, enfim. A limitação que qualquer que você tenha de não poder fazer o intercâmbio. Você tem o lar global, que a gente chama, né? Então, como eu disse, quando você vai fazer o voluntariado, você fica em uma casa. E aí, que casa é essa? É uma casa de alguém que esteja disposto a te receber. E aí, a ESEC procura essas casas. Eu fui a diretora, a gerente dessa área no ano passado, quando ela começou em Bauru. Então, era a pessoa que achava as pessoas, os voluntários para receber. Eu combinava os perfis. Então, por exemplo, a gente tem uma casa de família. Esse intercambista quer ficar numa casa de família, que é um ambiente mais tranquilo, a gente junta os dois. E aí eu era só por isso. Então, é todo um processo, né, pra gente garantir a segurança do voluntário que vai vir e da pessoa que vai receber. E é uma experiência, assim, incrível. Eu vi muito próximo, porque eu era a pessoa que estava ali fornecendo a experiência, o quanto que a pessoa se saía mudada. Tipo, ela não fez nada, ela só ficou na casa dela, recebeu alguém. O custo não é tão alto, ela não tem que dar alimentação, nem nada do tipo. Então, é muito acessível a experiência. E o tanto que ela seja transformada, o tanto que ela criava um vínculo. E aí eu acho que é muito do que você falou. O tanto que a gente tem de impacto, o quanto de vínculo que a gente cria na experiência, é o que faz basicamente a experiência ser tão valiosa. E é tudo sobre vínculos. Então, todos os intercambistas que eu conheci, eu fui viajar para o Rio de Janeiro com o intercambista esse ano, a gente virou amigo que vieram aqui ano passado. E são experiências que eu penso assim, que eu não sei se eu teria se eu não tivesse na ESEC, sabe? Pessoas muito queridas, assim, que marcam a nossa vida. Então, acho que quando você receber uma pessoa de fora, basicamente você conhecer uma outra cultura, você ter sempre o network, que pra gente é muito importante, né? Fora do país. E aí é onde você desenvolve todos os pontos que a gente falou. Você é um cidadão global, você se importa, você se conhece. É muito rica, é uma experiência muito rica. Legal, bacana. E, bom, então é isso. Resumindo, temos 4 tipos de programa. Então, o voluntário global, que é um intercâmbio social, o talento global, que é um intercâmbio profissional, o professor global, que é um intercâmbio educacional, e o lar global, que é para receber, né, o intercambista. Exato. E qual que é o pré-requisito desse do lar global? É, Tá, o lar global, ele não tem pré-requisito de idade, você tem que ser maior de idade, né? Claro, mas se você não for, você mora com seus pais, também é válido. O único pré-requisito é você fornecer energia elétrica, então a pessoa tem acesso à luz, à energia elétrica para carregar alguma coisa, e você dá acesso a ela a entrar e sair da sua casa. Esses são os pré-requisitos. E ter uma cama também, né? Uma cama, um colchão. E a ISEC também ajuda a fornecer isso. Esses são os pré-requisitos. Você não tem que dar alimentação. Se você quiser dar, tem muito host que faz o jantar junto, acaba virando uma família mesmo, tá tudo bem. Mas é isso, é um programa que a gente tem que é mais acessível. Você tem que ter uma casa e você tem que deixar a pessoa usar as suas áreas, né, comuns, banheiro, sala.
É só isso. Então, é um programa bem legal. E aí, até um ponto, né? Tem um mini programa, que é um programa assim, que é mais a nível local, que é o voluntário de férias, que a gente chama. Então, se você não puder receber também por algum motivo, você tem o voluntário de férias. Se você quiser que eu fale um pouquinho mais dele. Uma novidade pra mim, né? Sim, não, ele não é um programa internacional, né? Então ele vai descendo um pouquinho mais para a parte local. E basicamente, nos meses de pico que a gente tem o pico de intercambistas, né? Porque eles vêm nas férias. Então, em Bauru, por exemplo, eles vêm muito de dezembro a fevereiro e de junho a agosto. E aí, durante esse período, tem o quê? 20 intercambistas. Já teve tempo de ficar 20 intercambistas de uma vez aqui na cidade. Só com a ESEC. E aí você, como voluntário local, você vira meio que um amigo do intercambista. Então é como se a ESEC a gente já fez todo esse processo de dar suporte burocrático, de dar suporte na ONG, da casa, e aí você faz a parte divertida que é virar amigo do intercambista. Então você mostra a cidade para ele, você ajuda ele, por exemplo, a se familiarizar com ônibus, que são coisas que a gente, né, não é uma realidade igual a deles, com ônibus, com transporte na cidade. Você leva ele até onde você quiser para ele se familiarizar, que é uma coisa que a ESEC faz, né, nossa parte do nosso trabalho, mas se você quiser fazer também tá tudo bem. Então, basicamente, você é o conforto, você é a amizade do intercambista aqui na cidade. E também é uma experiência muito enriquecedora, que também você não precisa ter uma idade mínima, e que é bem legal. Então, a gente abre um processo mais interno nos meses de pico, quando a gente recebe pessoas. E também é uma chance de você viver essa oportunidade. Então, também é uma coisa que eu recomendo. Bacana, F. Bom, eu tô vendo o horário aqui, tá voando, né? O papo tá gostoso, a gente tem mais 10 minutos. E então, deixa eu ir para as perguntas. Vamos lá. A ESEC é confiável? Certo. A ESEC, né, sou suspeita de dizer porque eu trabalho lá, mas a ESEC é bem confiável tanto porque você não lida só com uma, mas com duas ESECs. Então você lida com quem te manda para algum lugar e com quem te recebe. Então acaba tendo esses dois lados e aí você não tá desamparado. A ESEC, ela é legal, então ela tem todos os procedimentos legais, você tem um contrato que você assina, não é só jovens que trabalham em qualquer lugar e te mandam para fora. Você tem todo um contrato, toda uma regulamentação, a gente é regulamentado como uma ONG, né, também. Então a gente tem toda uma documentos, auditoria. Então a ESEC é confiável nesse sentido, porque aí você fica amparado. Você não tá sozinho. Então tem duas ESECs, tem a ESEC internacional para te amparar e tem a parte legal também, né? Tá ótimo. E vamos lá, quanto que custa o intercâmbio pela ESEC? Assim, se tiver uma média, só para ver se tem Na uma ESEC noção. Bauru, a gente trabalha com voluntário global, né? Apenas ele era o nosso carro-chefe. Hoje em dia a ESEC Internacional vai focar mais no professor global e no talento global, mas é tudo muito recente. Então a gente tem o voluntário global. O voluntário global na ESEC em Bauru hoje, ele sai por 1.715. Então você consegue ter forma de parcelamento se precisar, claro, né? Para ser o mais acessível possível. E ele sai por esse valor. E o que está incluso nesse valor? Passagem, por exemplo, não está inclusa. É uma coisa importante. Seguro-saúde também não está incluso. Por mais que você tenha descontos por fechar com a ESEC, não está incluso. O que está incluso? Todo o suporte burocrático, então, toda ajuda para conseguir um visto se você precisar, para conseguir um passaporte, para conseguir o documento que você precisa. A hospedagem também tá inclusa, então as 6, 8 semanas que você vai passar lá fora em outro país está inclusa pela ESEC, você não tem que pagar nada. Além também da alimentação, porque as ONGs elas costumam dar alimentação, então para o intercambista. Sempre os projetos têm de uma ou duas alimentações, então isso também ajuda muito, né, no financeiro pra gente. E todas as partes estão inclusas, além do suporte quando você chega no outro país. Então, a ESEC vai te buscar no aeroporto, a ESEC te leva para a ONG no primeiro dia, a ESEC faz reuniões com você. Então, todo esse suporte está incluso nesse valor de 1.715. Tá, deixa eu até anotar. 1.715. Quem ouve vai falar, essa moça está errada, não é possível, né? E não é, gente, é muito atrativo. Por isso que eu disse, mais uma vez, a verdade que não contaram para você. É isso, é um valor atrativo. É um valor que não tem no mercado, né? Porque Exato. 1.700 realmente é 10%, 10 ou 15% do que cobra no mercado, né? E isso faz toda a diferença para quem acha que está tão distante, né? Uma oportunidade, uma possibilidade dessa, e não está. É só se planejar que dá para fazer e vale muito a pena, assim, enriquece demais e tem Exato. essa habilidade, né? Então é muito válido. Assim.
Sim, eu acho que um ponto tá legal de citar, né? Porque eu falei tanto que a ESEC, os membros não são pagos, que a ESEC é uma organização que promove liderança, e aí você pode pensar, né? Então, pra que a gente cobra um valor? De onde tá indo esse dinheiro se os membros não são pagos? E aí é basicamente pra sustentar a organização, porque a gente não é pago, mas a gente ainda assim tem custos, né? Então a gente tem, como eu falei, a gente é uma organização legal. Então a gente tem o advogado, a gente paga tudo que a gente tem que pagar também pro governo. Então, enfim, a gente tem custos para funcionar como organização. Então, todo esse valor, o valor todo esse vai para lá. A gente tem caixa da nossa organização local e a gente não é pago, a gente não é lucro. É só para sustentar e a organização continuar existindo, né? Porque trabalhar totalmente sem recursos hoje em dia não é possível. Nenhuma organização consegue. Então, vai tudo para lá. Então, por isso que o valor é acessível. A intenção não é lucrar. A intenção é só que Sim. você vale. A gente só quer promover a liderança. Os custos são, assim, ínfimos, né? Assim, é Sim. inacreditável. E a última pergunta da live é como a pessoa que está ouvindo, que está assistindo agora e que achou, obviamente, vai achar muito interessante isso, como que ela pode se inscrever, né? Ou saber mais oportunidades, onde encontrar a ESEC? Fala para mim um pouquinho sobre isso, fala para nós. Certo. Então, a ESEC, ela, como eu falei, né, ela tem no Brasil inteiro. E aí depois ela vai descendo, então vai criando em estados, em São Paulo, no Nordeste, enfim. E aí, quando você procurar ESEC no Google, ESEC Intercâmbio, ESEC no Brasil, você vai achar o site da ESEC. E aí lá embaixo, você vai descendo a tela, tem uma parte para você se inscrever. E aí lá você vai colocar seu nominho, seu telefone e a cidade que você tá. Então, se você, por exemplo, colocar Bauru, colocar Botucatu, Piratininga, cidades próximas, a gente vai acabar chegando pra gente. E aí chega pra gente, a gente consegue chegar em você, te explicar tudo, explicar os projetos, explicar qual país você quer ir e fazer todo esse trâmite. Então, a pessoa pode só ir no Google pesquisar a ESEC no Brasil, que vai aparecer site para ela, ela consegue também ler os projetos, ela consegue ler experiências de pessoas que já viveram isso, então tem esse suporte. E também tem como você contar localmente, né? Então, deixo, né, o meu contato à minha disposição para quem também quiser me chamar, quem estiver vendo a live e quiser deixar um comentário ou quiser comentar também do perfil do Vinícius, tá tudo bem. A gente chama vocês e a gente se comunica, eu e o Vinícius, bastante. Então, se você quiser conversar com ele, pode me passar. Então, dessas duas partes, né? A ESEC, uma coisa importante de se falar, ela não tem redes sociais locais, então não tem uma rede a ESEC em Bauru porque a gente trabalha só nacionalmente. Então você não vai conseguir achar no Instagram ou no Google ali, Exec em Bauru, mas você consegue entrar pelo site, na Exec no Brasil, ou até contatar aqui mesmo. Show. Eu vou abrir a caixinha de perguntas depois no Story para facilitar, Uhum. né? E Sim, sim, é mais mais muita à disposição. É isso, Evelyn. exato. Obrigado pela disposição, pela participação e acho que assim as informações foram bem claras, né? Apesar do curto tempo, a gente conseguiu falar de todos os programas e da importância, da vantagem de fazê-los, né? De realizá-los. Fala também de definir a ESEC, né? E Uhum, mostrar que ela tem todo esse background, né? uhum. Consolidação, então isso demonstra uma credibilidade muito grande. Te agradeço por isso. Imagina, eu que agradeço. É sempre bom a gente falar do que a gente gosta, né? Então eu que agradeço por poder passar tudo isso e deixar a informação clara. A gente sabe que por mais mundial que seja, não todo mundo conhece ainda, né? Então eu acho que agradeço também essa oportunidade de poder passar isso para todo mundo e para o seu público também. Legal. Obrigado a quem assistiu, tá vendo agora, quem vai ver logo mais. E é isso. Aqui a gente vai encerrar mais uma live. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.